De volta aqui na Jovem Pan Online, hoje nós estamos conversando com Alexandre Harcali, que é diretor executivo do IBD. Alexandre, uma das questões interessantes da alimentação orgânica ou dos alimentos orgânicos é que eles sofrem um tipo de rastreabilidade, até por conta desse processo de certificação. Como é que isso funciona na prática? Rastreabilidade permite identificar a origem realmente desse alimento, né? Então, hoje você fala em lote, em parcela, em gleba, e aí você tem todo o percurso que esse alimento, desde sair do produtor, né, passando por uma cooperativa, passando por uma agroindústria, até chegar naquele alimento embalado, vai ter um número de lote. Com esse número de lote você faz o caminho inverso. E você pode então detectar a origem, saber qual é a origem, de que fazenda, de que parcela, eventualmente, dentro da fazenda, esse alimento se originou. Isso é muito importante porque aumenta tremendamente o grau de segurança alimentar. E isso é importante, existe não só também nos alimentos orgânicos, existem outros tipos de alimentos, né? Mas o alimento orgânico ele faz isso muito bem, porque desde o início esse era um conceito, um alto grau de segurança alimentar. Como é que você atinge esse alto grau? Tendo uma total transparência, uma total rastreabilidade de tudo que você tem, e sabendo lá na fonte o que foi usado para a produção daquele alimento. Então, e sabendo o que foi usado ao longo de toda a cadeia. Então isso aí é um altíssimo grau de segurança alimentar. Não só porque você prevê como vai ser a qualidade do alimento, mas se der algum problema você também tem rapidamente como acessar e saber o que aconteceu com aquele alimento. Então, essa rastreabilidade, ela existe e existem diferentes métodos. Por exemplo, para os nossos clientes de hortaliças, a gente estipulou com eles que eles colocam o código ou o número do fornecedor daquela hortaliça. Então, se você vai lá e compra uma alface, uma abobrinha no supermercado ou na feira, vai ter que ser informado na embalagem quem produziu aquele produto, né? Por exemplo, se você tem a carne orgânica, que é um belíssimo projeto, a carne em si já tem dentro do setor carne todo um programa de rastreabilidade, mas ele só é obrigatório para mercado externo. O que nós fizemos? Nós colocamos para a carne que é vendida no Brasil a obrigação também de termos essa rastreabilidade. A lei orgânica manda que se faça isso, né? Então, antes de cada abate feito, de cada animal, é checada a origem desse animal, de qual fazenda ele veio e se essa fazenda realmente é certificada. Então, cada produto tem uma tecnologia, digamos assim, uma maneira de você determinar a sua rastreabilidade até o grau mais detalhado possível. Às vezes não é possível você saber qual fazenda, mas você vai saber, por exemplo, qual o grupo de produtor. Então, se você tem, por exemplo, grãos, arroz, trigo, soja, e se essa embalagem vem de uma cooperativa, vem de uma empresa que compra de vários fornecedores, vai depender da estrutura de silos, de armazenamento daqueles grãos dentro daquela fábrica, para você determinar como vai funcionar a rastreabilidade. Então, isso é um assunto importantíssimo e, vamos dizer assim, muito delicado dentro da certificação, porque se a rastreabilidade não tiver ideal, funcionando bem, não dá para certificar. Agora, as certificadoras existem de uma certa forma desde a década de 80, mas agora elas cumprem um papel importante, até por conta desse selo do produto orgânico, a necessidade de uma certificadora desse trabalho cada vez se tornou mais importante, justamente por isso. Hoje, esse trabalho de certificação dura quanto tempo aproximadamente, Alexandre? Vai depender da situação, se é um produtor agrícola ou se é uma indústria. Se é uma indústria, em 1-2 meses, se ela estiver já bem preparada, se ela já tiver um outro tipo de certificação como ISO 9000, por exemplo, 14000, ela vai estar mais bem preparada. Em 2 meses você consegue fazer a certificação orgânica, porque ele vai ter que adaptar o seu sistema à rastreabilidade orgânica e aos produtos aditivos usados ali, tá? Então, é um processo mecânico relativamente mais simples do que numa produção agrícola, que se ele for
convencional, estiver usando agrotóxico ou fertilizantes químicos, ele vai ter que fazer o que a gente chama de período de conversão ou período de transição, que pela lei brasileira é de 12 meses para culturas anuais e de 18 meses para culturas perenes, tipo frutas, café, qualquer coisa assim. Então, durante esse período de conversão, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar certificado, ele tem que fazer toda a adaptação tecnológica para sair daquele pacote que ele usava e ir para um novo conceito de produção. E isso leva o seu tempo e isso tem que ser acompanhado e monitorado. Então é importante entender também que quando você está recebendo um produto qualquer agrícola em casa, você já tem que entender que aquele produtor já planejou aquele alimento teu orgânico, se é um produtor novo, há pelo menos 1 ano, 1 ano e meio ou 2, porque na agricultura você não tem nada imediatista. Então aquele resultado de você estar consumindo hoje, aquele alimento, é graças a alguém que se preocupou lá atrás, pelo menos 2 anos antes, a começar todo o processo e fazer essa transformação da produção. Então, como que o produtor ele obtém essa certificação? Ele tem que entrar em contato com a certificadora, e se ele já estiver em condições de produzir orgânico, já estiver produzindo orgânico. Se ele ainda quer aprender ou treinar-se para isso, então ele tem que contatar algum centro de treinamento ou serviço de consultoria estadual, municipal, que está à disposição lá na região dele, ou consultores particulares que vão lá e vão fazer o trabalho para ele. A hora que ele achar que estiver pronto, ele contata a certificadora vai fazer uma proposta de trabalho, vai custar alguma coisa para ele vai aprovar isso e vai receber uma visita desse agrônomo, ou desse técnico agrícola, ou desse especialista, se for pecuária, um veterinário, um zootécnico, e vai passar por uma auditoria, por uma inspeção. Esse relatório vai ser depois avaliado dentro do IBD, e ele vai receber os documentos que incluem uma carta de certificação descrevendo todo o processo dele, aprovando, e depois o certificado. E então, dependendo do estágio em que esse produtor se encontra, até ele chegar no mercado, pode realmente levar 1 ano e meio, 1 ano ou até 2 anos, dependendo de como ele está começando o processo. Mas se ele se já tem a convicção, já tem a consciência que ele é orgânico, talvez leve menos tempo. Se ele conseguir provar, através de pareceres de terceiros, que aquele período de conversão ele realmente já era orgânico. Então a lei ela é cheia de detalhes, mas em média é isso aí, é de 1 a 1 ano e meio para agricultura e 2 a 3 meses, vamos dizer assim, para a agroindústria. Esse é o tempo que leva. Alexandre, nosso tempo já está se encerrando, mas como é que você vê o mercado de orgânicos dentro dos próximos anos? Qual a tendência então para os próximos anos dentro do mercado de orgânicos? Olha, com essas crises de 2008 e agora a crise mais recente, a gente pode dizer que a agricultura orgânica foi um dos setores que menos sofreu. A agricultura orgânica hoje no país representa talvez um faturamento aí nacional, algo em torno de 300 e 350 milhões de reais. Tá? Mas se você for comparar esses dados com os dados internacionais, Europa, Estados Unidos, as estatísticas mostram que esse já é um mercado da ordem de 60 bilhões de dólares. Então, assim, o Brasil tem um enorme potencial, tanto pelo seu crescimento de mercado interno, como de se transformar num dos principais fornecedores, que na verdade ele já é, de produtos agrícolas orgânicos para o mundo inteiro. Então, o Brasil hoje já é o 3º ou 4º país em extensão agrícola de projetos orgânicos e já é um dos principais fornecedores de matéria-prima para o continente europeu, por exemplo. Tem muito açúcar, muito cacau, muito café, muito óleo de palma, muitos produtos saindo daqui certificados para serem usados pelas agroindústrias lá. E vai depender realmente da opção que o consumidor fizer, de apostar nisso e apostar num mundo melhor,
de você ter alimentos de mais qualidade e que correspondam mais à expectativa do consumidor. Então eu acho que tem muita coisa boa para acontecer aí pela frente. Hoje nós conversamos com Alexandre Harcali, ele que é diretor executivo do IBD, uma empresa certificadora, que hoje esteve aqui conosco, falou um pouco mais sobre a importância e o avanço dos alimentos orgânicos dentro da nossa sociedade. Alexandre, muito obrigado pela sua visita e uma boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, muito obrigado e um abraço aí para todo mundo. A todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua visita e até o nosso próximo encontro.